Boa noite. Poxa vida, que coisa boa, né? Mais uma terça-feira, mais uma semana se passou. Alegres estamos porque a fidelidade de Deus, ela se cumpre a cada momento, né? E ele foi fiel a nós, né? Manteve o sopro da vida em cada um de nós com qualidade, segundo a vontade dele, e aqui estamos, né? Alguns, infelizmente, não chegaram até hoje. Outros estão entrevados, como alguns que nós vamos citar aqui no momento de intercessão. Mas, graças a Deus, chegamos, e muitos outros chegaram, né? Então, a gente tem que agradecer a esse Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor, e, poxa vida, é com esse mesmo espírito, com esse mesmo sentimento de gratidão, é que eu vou orar ao nosso Deus. Então, estarei agora intercedendo a Deus por esse momento, por essa alegria, essa satisfação de estarmos juntos, mais uma terça-feira, dia 19 de agosto. Lucy, querida, Jesus abençoe, seja com a sua vida. Essa outra pessoa é Aparecida? Não, eu acho que ele é Nilza. Boa noite a todos vocês, todos que estão com a gente, né? Eu acho que quem é a Fabrícia, minha filha. Boa noite a todos vocês aí, tá vendo? Oi, pai, é minha filha, tá vendo? Roberto, esse Muquirana também entrou agora. Boa noite, Roberto, e todos vocês, até os que eu não estou vendo, mas que estão aí. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Agora, com total gratidão ao nosso Deus, ó querida, boa noite. Fernando de Noronha falando aí, dando boa noite aí. Com total gratidão a Deus, nós vamos clamar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecendo a Ele por mais uma semana, né? Pai querido, Pai amado, muito obrigado pelos momentos que o Senhor nos proporcionou durante esses 7 dias que se passaram. Ó Pai, por manter em nós o sopro da vida, Pai querido. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor infindo sobre nós, Senhor. O Senhor está sempre nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Ó Pai querido, agora eu coloco diante de Ti, Senhor, o meu arrependimento, os meus arrependimentos. Ó Pai, porque nós pecamos a todo momento, a toda hora, pensamentos, palavras, às vezes até inconscientemente, Pai, proferindo uma palavra que possa ferir uma pessoa, a gente não tem ideia, mas se caso eu fiz isso, Pai, que o Senhor me perdoe, em nome de Jesus, e que o Senhor possa ali tratar o coração dessa pessoa, para que ela sinta e ela possa entender que não foi a minha intenção. Ó Pai querido, que o Senhor possa, o sangue de Jesus, possa me lavar, me purificar, e que eu seja, Pai, unicamente um instrumento em Tuas mãos, nas mãos do Teu Santo Espírito, para abençoar cada um desses que estão conosco, aqueles que entrarão, aqueles que receberão os vídeos. Ó Pai, seja conosco, é o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bom ver vocês. Estou feliz de ver cada um de vocês aí com a gente. Lucy, minha querida, minha bonequinha de porcelana maravilhosa, tá lá em Goiás. Que Deus abençoe a sua vida. Meu primo hoje também vai chegar às 9 horas em Goiânia, né? Que Deus abençoe a tua vida e a vida dos seus filhos, da sua família, tá? E hoje nós vamos, como eu mandei para vocês o vídeo, né? De onde vem o medo? Você sabe de onde vem o medo? Não é tão difícil de descobrir, né? Poxa, o medo não é tão difícil. Mas o medo, ele tem algumas características peculiares, né? A gente poderia dizer, o medo vem do pecado. Sim, lógico, o pecado é tudo, né? É sintetizar, né? Você pegar a fonte de onde vem o medo, né? Porque Adão e Eva conversavam com o Senhor Deus todo dia no final da tarde. Ô Carlos Alberto, Jesus abençoe a sua vida.
a vida da Yolanda, que faz aniversário, né, essa semana. Que Deus abençoe a tua vida, querido, e da tua família. E, poxa, ali o casal, né, conversava com Deus, né, todo final de tarde. E quando eles erraram, né, comeram a fruta que não deveriam comer, eles simplesmente se esconderam com medo de Deus, né? Com medo quando Deus apareceu e falou com eles, né? Eles estavam com medo. Então o medo, ele vem do erro, né? Ele vem do pecado. Mas tem outras circunstâncias que nos levam ao medo. Obrigado, Joselito, que Deus também abençoe a Ana Paula e a tua vida. Tem outras circunstâncias que nos levam também ao medo, né? Mas tudo é gerado pelo pecado, né? Então vamos lá. Salmo 121, 8. Esse daqui é demais vocês entenderem o significado desse salmo, porque às vezes as pessoas levam esse salmo por uma questão só de alento, né? E não pensam o que o salmista, por que ele escreveu esse salmo, o porquê, o significado desse salmo, que é importantíssimo, né? Ele vem com uma coleção de salmos sobre o assunto, né? Então é muito interessante, né, meditar nesse salmo, né? Então nós vamos, Salmo 121, de 1 a 8, é o salmo todo. Vamos lá então. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel, o protetor da igreja, não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra que protege, ele está à sua direita. Pense bem, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal e protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Queridos, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Depois disso, há como ter medo de alguma coisa? Eu acho que é impossível, né? Ter medo de alguma coisa com uma afirmação dessa. É difícil ter medo, não é verdade? Segundo a Bíblia, o medo tem múltiplas origens, podendo ser uma resposta natural ao perigo, né? Mas também um sentimento que pode ser alimentado por falta de fé ou de influências malignas, ou Radassa Marques, a Radassa, que é um nome meio alemão, meio holandês, né? Eu falando com a minha amiga lá na Alemanha hoje, eu perguntei até sobre esse nome, ela não sabe se é alemão ou se é holandês, mas é alemão holandês, né, André? Que Deus abençoe a tua vida e a vida da tua filhinha, né? Deus seja contigo, né? A Bíblia ensina que o medo pode ser uma ferramenta do inimigo para afastar as pessoas de Deus e da fé, mas também oferece soluções para superá-lo através da confiança em Deus e do amor. Então, você precisa ter confiança em Deus e do amor, porque Deus nos ama. E através do seu imenso amor, ele realiza proezas na nossa vida. Então, você precisa pensar as origens do medo na perspectiva bíblica. É importante a gente entender isso, né? Porque a psicologia ela tem uma outra linguagem, uma outra visão sobre o medo. Não, Francis, querida, meu amor, um beijão nessa tua bochecha maranhense. Que Deus abençoe. Eu preciso poder voltar a comer cuscuz, para poder comer esse cuscuz gostoso. Apesar do Lessa não tá, mas tu faz um cuscuz muito gostoso também. E aí, nesse Andaraí,
para comer esse cuscuz gostoso com você e minha filha. Né? E meus netos, tem meus netos aí, né? O Lessa não tá, mas tem meus netinhos aí, né? A Júlia e o Pedro, né? A falta de fé. O medo pode surgir quando a pessoa duvida do poder de Deus e de suas promessas, como no exemplo de Pedro, que começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e focou no vento forte. Então, sabe, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Né? O medo vem quando a gente tira os olhos de Jesus, queridos. Sabe, quando você tira os olhos de Jesus, o medo ataca você, porque o mal ataca. E ele vem para te derrubar. Ele não vem para fazer brincadeirinha simples, não. Ele vem para derrubar você. Então você não pode deixar o medo tomar conta de você. Você tem que reagir. Reagir com a sua fé. A sua fé é tremenda. Você não vê lá no que o salmista diz? Você tem que ter fé. O Salmo 21 nos ensina isso. Vocês vão entender o porquê ele foi escrito, né? Mais à frente. A influência maligna, né? O medo pode ser alimentado por espíritos malignos que buscam paralisar e afastar as pessoas de Deus. É exatamente isso. O medo vem, você fica com medo de ir para a igreja por causa da violência, aí você se afasta de Deus, porque você se afasta da igreja. E no momento que você se afasta, fica um desigrejado, você perde a comunhão com Deus. Entende? Você perde mesmo, porque a igreja, ela faz isso, ela aquece a brasa, porque o Espírito Santo está ali para aquecer, mas as brasas têm que estar junto, porque é o corpo de Cristo. Então, quando lá você não está, você está afastado de Deus, afastado da igreja e, consequentemente, afastado de Deus. Então, a gente não pode deixar que o medo possa sucumbir a gente, possa limitar a gente de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Eu não posso ter medo. Eu tenho que enfrentar as dificuldades. A vida, Jesus disse, no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você e eu precisamos ter bom ânimo, enfrentar as dificuldades, enfrentar as adversidades. Isso só com coragem, queridos. Com muita fé e coragem para partir para cima. É isso que a gente tem que fazer. Não dá bola para Satanás. Ele está repreendido em nome de Jesus. Ele não tem poder, alcance para paralisar você se você não permitir. Então tenha coragem. Fabrício, você vai operar sexta-feira. Tenha coragem, minha filha. Tudo vai correr bem, porque o Todo-Poderoso está contigo. E Ele vai te livrar de todo mal. Uma equipe já especial está preparada para fazer essa intervenção cirúrgica em você, sexta-feira, às 11 horas da manhã. Eu creio nisso. Deus realizará um grande milagre na tua vida e na vida daquelas pessoas que estão ali, aquela equipe médica cirúrgica que vai estar te operando. Pode ter essa certeza, fique com o coração tranquilo, que tudo vai correr bem, em nome de Jesus. Então, queridos, as mentiras, as falsas crenças, as mentiras são outra coisa que mete medo na gente. Sabe, o medo de poder ser construído sobre mentiras e falsas crenças, como a ideia que o amor de Deus é condicional, ou que ele não está presente nos momentos de dificuldade e de acordo com a expansão do reino. Então, o medo, ele faz isso. O medo, ele impede, sabe? As mentiras impedem que você possa ter proximidade com Deus. Isso gera medo. Porque você começa a desacreditar de Deus, começa a ter dúvidas de Deus. E aí você está em pecado. Aí o medo vai aumentar, o inimigo vai, destrói você. Ele vem para arrebentar contigo. Não tenha medo, querido, enfrenta as dificuldades. Dificuldades foi feita para ser enfrentada. Ô, Vanúzia, Jesus abençoe aí do Rio Grande do Norte, de São Rafael e Potiguar. Tua irmã fica mordida comigo porque eu chamo ela de Potiguar, tá? Que Deus abençoe a tua vida, né? O medo de poder ser vencido. Para isso, precisamos retirar o nosso olhar das situações adversas, colocando o nosso foco na presença de Deus, que está
ao nosso lado e pode nos proteger de todo mal. O Salmo 121, a parte do conjunto dos Salmos, é um conjunto, porque tem Salmo 121 ao 134. Ela é descrito na Bíblia como cânticos de peregrinação ou cânticos de degraus. Miguel, Deus te abençoe, querido. Acredita-se que esses salmos eram cantados ou recitados pelos judeus quando eles caminhavam para Jerusalém para celebrar suas festas. Os judeus tinham várias festas, né? Que foi instituído ali no livro de Levítico, né? Suas festas religiosas. Essas caminhadas ou peregrinações eram cercadas de perigos, animais selvagens ou assaltantes que desciam dos montes, onde muitas vezes estavam escondidos, né? O salmista, ele então pergunta: levanto meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Salmo 121, Rio Grande do Norte, São Rafael, de São Rafael, Potiguar, não é verdade, Vanúzia? É Potiguar. Ela não aceita, ela fica irritada comigo porque eu chamo ela de Potiguar. Mas então pronto, levanto meus olhos para os céus, de onde vem meu socorro? Poxa, então ele não estava preocupado com aquilo que desciam do monte, que podia vir um animal selvagem, que podia vir um salteador ali para roubar eles. Não, eles criam que o socorro deles vinha do alto, vinha dos montes, sabe? Eles criam ali, não acreditavam que vinha o mal ali do monte, vinha o bem, vinha o socorro deles. É isso que a gente tem que pensar na rua. Quando está na rua, o Senhor vem a nosso encontro, ele vem nos proteger. É isso que você tem que pensar, meu querido. Ele está provavelmente pensando no perigo, mortes que podem trazer à medida que eles caminham. O autor desse salmo está a lidar com medo. Um dos grandes problemas que a humanidade enfrenta hoje é o medo. Temos medo de perder a saúde. Temos medo de perder o dinheiro, o emprego que seja. Medo de perder um familiar ou perder a família. Medo de perder a vida, é o que mais as pessoas têm. Ser assaltado, de bala perdida, que bala perdida nos encontre. São vários medos, eu poderia enumerar, por isso que eu vou ter reticências, porque a gente pode enumerar aqui a quantidade de medos que a gente tem. Sabe? O medo pode ser paralisante, porque é diabólico, né? Quem está a caminho de algo não pode se deixar paralisar pelo medo. O próprio salmista responde a pergunta que ele fez no primeiro versículo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí aqui no Salmo 121, 2. Para vencermos o medo, precisamos retirar o olhar dos montes. Precisamos vencermos o medo. E para isso, precisamos retirar o olhar dos montes, das situações adversas, do perigo. Não há perigo para crente em Cristo Jesus. Se eu não estou botando Deus à prova, não há perigo para você. Você não pode deixar de ir à igreja por causa da violência. Porque uma bala pode alcançar você. Porque um assaltante pode roubar seu carro. Porque um assaltante pode roubar teu celular. Meu querido, dentro de casa tudo isso pode acontecer. Em qualquer lugar isso pode acontecer. Porque quem permite que as coisas aconteçam é Deus. Então o seu medo é infrutífero. Ele não gera nada de bom para você. Ele só gera coisas ruins. Reflita sobre isso. O medo não gera coisas boas. Porque o medo é a ausência total de fé. Toda pessoa que tem medo, a fé dela é desnutrida. É uma fé desnutrida. Que precisa ser alimentada. E alimentada com a palavra, com oração,
para que você consiga enfrentar as adversidades. É isso que é necessário, né? Então, colocando o foco em Deus, que está ao nosso lado na caminhada da vida, porque Ele está do lado direito, na verdade, nos protege do mal. A partir do 3º versículo, podemos ver 3 características dessa presença protetora de Deus. Refletimos sobre essas características e podemos encontrar forças para superarmos os nossos medos. A presença protetora de Deus é constante. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel, da igreja, eu acrescentando a igreja, parafraseando aqui a igreja, não dormirá, e ele está sempre alerta. Salmo 121, versículo 3 e 4. Então, o nosso Deus não precisa dormir. O guarda noturno pode até cochilar enquanto faz o seu turno de trabalho. O nosso Deus não dorme e nem cochila. Ele está sempre alerta, cuidando dos seus filhos. Tenha fé nisso, meu querido. Tenha fé. A presença protetora de Deus é pessoal. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra que protege, Ele está à sua direita. 121, versículo 5. Como uma sombra que nos protege, ou como uma sombra à nossa direita, nessa caminhada da nossa vida, assim é a presença protetora de Deus. A presença de Deus é pessoal, próxima, cuidadosa. O Senhor está ao nosso lado. Glórias a Deus. A presença protetora de Deus é completa. Dia de sol não ferirá, nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo mal e protegerá a sua vida. Você está convencido disso, meu irmão? Deus está falando contigo, você tem que ter coragem. Deus nos chamou para realizar proezas em seu nome e não para nos acovardarmos, ter medo das pessoas. Quem são as pessoas perto do Deus Altíssimo? Nada. O que é uma bala perto do Deus Altíssimo? Essa bala vai cair, vai passar longe de você. Esse bandido vai passar longe de você. Tenha fé, meu irmão. Só vai acontecer se Deus permitir. O Senhor protegerá a sua vida e a sua chegada, desde agora para sempre. Salmo 121, versículo de 6 a 8. Nossas regiões desérticas, nas regiões desérticas, durante o dia faz muito calor, mas à noite faz muito frio. Mas na presença protetora de Deus é completo, seja debaixo do sol ou da lua, na saída ou na chegada. É uma proteção de todo mal, dura para sempre. Sabe, é uma proteção, ele protege, a presença protetora de Deus é constante, pessoal e completa. Isso significa que nada de ruim vai nos acontecer? Não, de forma alguma. Isso significa que temos um Deus soberano, a quem podemos recorrer nos momentos de aflição. Sendo soberano, muitas vezes nos permite passar por situações adversas, para que possamos aprender a confiar nele. O medo, na maioria das vezes, está associado a uma atitude de incredulidade ou desconfiança em relação a Deus. Mas é isso mesmo, é de incredulidade. Estamos sendo incrédulos em relação a Deus quando temos medo. Sabe, queridos, eu sei que é muito difícil, nós somos carne, somos humanos, né? Mas a gente precisa aprender uma coisa. Sem conhecer o Deus que eu falo, que eu sigo, que digo que é meu Pai, sem conhecer Ele, eu não vou ter essa atitude. Eu só vou ter essa atitude de coragem, de determinação, de ausência de incredulidade e de desconfiança, ter uma atitude de confiança no Senhor, quando eu conhecer Ele de verdade.
Sem conhecer ele de verdade, você não tem como ter essa confiança. Você precisa conhecer ele de verdade. Mas você vai conhecer ele de verdade se você buscar, sabe, em espírito e verdade. Se você buscar na leitura bíblica, se você buscar na oração. Tem pessoas que oram muito, mas não lê a Bíblia. Como você vai conhecer Deus? Você só fala com ele. Ele te conhece. Você não precisava nem abrir a boca porque ele já te conhece. Agora você conhece ele? Porque se você conhece, você não tem medo. Agora, se você não conhece, você tem medo. Então, não adianta ter título de crente. É o que eu sempre digo isso. Tem pessoas que têm um rótulo de crente. Antigamente, na minha época de adolescente, quando eu fui ordenado mesmo, pastor, há 30 anos atrás, as pessoas andavam com... Era um sinônimo de rótulo de crente, com a Bíblia embaixo do braço. Isso era um rótulo de crente. Hoje, não, você usa o celular. Não vejo nada demais nisso. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja crente. Não quer dizer que a pessoa conheça Deus. Sabe? Tá numa igreja todos os domingos, ou quarta, ou quinta, dias de culto, terça e quinta, dependendo da igreja, não quer dizer que você conheça Deus. Quer dizer que você frequenta, está junto da igreja naquele prédio onde a igreja se reúne. Agora, não quer dizer que você conheça Deus. Conhecer a Deus, as atitudes são, sabe, muito fortes, né? A pessoa vê em você que você o conhece, através das suas atitudes. Você não precisa falar nada, porque as pessoas veem que você conhece a Deus. E se identificam e começam a confiar no Deus que você confia. Não é confiar em você, é confiar no Deus que eu confio, que você confia. Mas isso só acontece através da minha, da sua vida. Entende? Então, não tenha medo, queridos. Sabe? Não tenha medo. Esse Salmo 121, ele é maravilhoso. É uma sequência, uma seleção de salmos, né, que vai até, se não me engano, o 134, deixa eu ver aqui, eu estava na minha memória, acabou saindo. Vamos procurar aqui. Por isso eu gosto de digitar as mensagens, né? Do 120 até o 134. Todos esses salmos, eles têm ligação. Como falei, cânticos de peregrinação ou cânticos de degraus. Nós discriminamos dessa forma. Então, são salmos que não têm a ver com outros. Se fala sobre a confiança em Deus, a ausência do medo que precisamos ter. Não tenha medo. Conheça o Deus que você diz que segue. Conheça esse Deus. Aí não vai mais existir medo no seu coração. Não vão ter dificuldade no seu coração. Agora, lembre-se de uma coisa. Quando a gente vai fazer a obra de Deus, quando a gente vai adorar a Deus, a gente enfrenta todas as coisas. Eu enfrento tudo, irmãos. Eu não tenho nenhuma preocupação quando eu vou adorar a Deus, quando eu vou fazer a vontade de Deus. Medo nenhum, nada, não tenho preocupação nenhuma. Eu vou tranquilamente, encaro. Semana passada mesmo eu estava mal, mas eu tinha que fazer um trabalho, e eu ia fazer o trabalho. Não fui porque eu senti, as pessoas mesmo disseram para mim não ir, e aí eu senti de Deus que era para mim ficar quietinho. Né? Mas eu vou. Agora, se você me chamar para um casamento, que eu não seja o celebrante, que eu não tenha responsabilidade sobre isso, desculpa, mas eu não vou. Porque eu vejo como eu colocar Deus à prova. Entende? É de dia? Eu vou. Entendeu? Agora é de noite? Eu não vou botar Deus à prova. Entende? Então, o que as pessoas fazem é o inverso, né? Ela não vai na igreja porque é perigoso.
Mas ela vai num casamento, ela vai no aniversário, ela vai numa festividade qualquer. Mas na igreja não vai. Eu não, eu sou o contrário. Eu vou em qualquer programação, sabe? É programação, é para mim ir, eu vou. É culto, eu tô lá. Só quando eu coloco Deus à prova que eu não posso ir. Tipo, hoje eu não posso estar num grupo grande por causa da minha imunidade. Minha imunidade está muito baixa. Então eu peguei 3 pneumonias seguidas e essa última quase fui a óbito. Então eu não posso estar. Então eu não posso colocar Deus à prova porque aí eu vou estar pecando. Né? Culto no lar eu tenho que fazer com poucas pessoas. Não posso mais fazer com 20, como estava acontecendo. Né? Então eu tenho que fazer com poucas pessoas. E isso não, o risco tem risco, mas é um risco qualquer. O risco de eu estar no Uber, o risco de eu estar indo fazer consulta, fazer exame. Esse é o risco. Então não vejo porquê se eu passo o risco para fazer exame, para ir no médico, para tirar sangue, né? Poxa, por que eu não vou ter risco de fazer o culto, sabe? De fazer discipulado na casa da pessoa? De jeito nenhum. Entendeu? Então eu vejo por aí. Né? Aquilo que eu posso fazer para minha saúde, eu posso fazer para Deus. Né? É no limite. Mas isso sou eu. Agora, conhecer a Deus, aí não sou eu para qualquer um. Você precisa conhecer o Deus que você segue. Né? E nesse Deus depositar a sua fé. E saber que só vai acontecer se Deus permitir. Então eu quero fazer um desafio para você. Que você conheça esse Deus através de onde ele se revela, que é através da palavra dele. Conheça esse Deus de onde ele se revela. Ele se revela através da palavra dele. Então que você possa ter isso na sua mente, que você possa, sabe, se agarrar a isso e botar o medo de lado, que o Senhor repreenda o inimigo e ele saia banido, saia batido em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos